Eu faço o Senhor andar, se soltar meu pai. As palavras atravessaram o tribunal como uma flecha, quebrando o silêncio pesado que antecedia a sentença. Uma criança de apenas 7 anos ousou dizer algo impensável ao juiz mais temido da cidade. A voz dela não vacilou, mas toda a sala explodiu em risadas imediatas. Advogados zombaram. Repórteres rabiscaram apressados em seus blocos, como se assistissem a um espetáculo. Familiares balançaram a cabeça em descrença. Para todos ali, não passava de uma cena ridícula. Uma menina magrinha, de vestido simples e tênis gastos, prometendo devolver as pernas a um homem que há 15 anos vivia numa cadeira de rodas. O juiz Fausto, conhecido pela rigidez e pela frieza, encarou a garota com o senho franzido. Seu rosto austero, marcado por linhas profundas de severidade, era o retrato de um homem que já não acreditava em nada além da lei e dos papéis sobre sua mesa. "Garota", disse ele com voz cortante, "este é um tribunal, não um picadeiro. Suas palavras não mudam a lei. Seu pai será condenado, e não há milagre algum que vá impedir isso." As risadas aumentaram. Uma senhora cochichou alto. "Coitadinha, perdeu o juízo." E outro homem debochando. "Então faz ele dançar, menina. Estamos esperando." No banco dos réus, o pai algemado chorava em silêncio. Seus ombros tremiam, mas não de medo da condenação, e sim de dor por ver a filha sendo humilhada. Ele tentou se levantar implorando: "Filha, não faça isso, não se humilhe por mim." Mas Verônica não cedeu. Ela ergueu o queixo, deu alguns passos firmes até o centro da sala e encarou o juiz diretamente nos olhos. Suas mãozinhas cerradas tremiam, mas sua voz saiu ainda mais forte. "Eu faço o Senhor andar, mas antes solte meu pai." O juiz segurou o braço da cadeira com força. Aquela frase tocou numa ferida que ele escondia do mundo. O acidente que o deixou paralítico. 15 anos ouvindo médicos dizendo que jamais voltaria a andar. 15 anos de dor, raiva e frieza acumuladas. E agora, diante dele, uma criança dizia que poderia devolver o que a vida lhe roubou. Fausto tentou rir, mas não conseguiu. O tribunal inteiro esperava uma resposta. Ele pigarreou e, finalmente, rosnou com arrogância. "Você tem 2 minutos. Mostre-me esse milagre impossível. E quando falhar, aprenderá que justiça não se compra com lágrimas nem com truques infantis." Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Nem mesmo os mais debochados tiveram coragem de rir naquele momento. O olhar da menina carregava algo diferente. Não era inocência. Era uma fé ardente, um brilho quase impossível de ignorar. O pai soluçava, a mãe chorava nas últimas fileiras, os jornalistas aproximavam suas câmeras, os guardas em alerta observavam cada movimento, mas Verônica só enxergava uma coisa: o homem diante dela. Ela respirou fundo, se aproximou devagar da cadeira de rodas e estendeu as mãos pequenas. Seus olhos estavam firmes, sua voz serena, mas carregada de convicção. "Não é um sonho, é uma promessa. O Senhor vai andar, e todos aqui vão ver." E o tribunal, que segundos antes gargalhava, agora segurava o fôlego como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Verônica ajoelhou-se diante da cadeira de rodas. O mármore frio do chão parecia atravessar sua pele fina, mas ela não se importava. Colocou as mãozinhas trêmulas sobre os joelhos imóveis do juiz Fausto e fechou os olhos, murmurando palavras suaves, quase como uma oração infantil. A tensão na sala era esmagadora. Todos os olhares estavam nela, alguns de deboche, outros de incredulidade e uns poucos de compaixão. Mas ninguém acreditava, ninguém ousava sequer imaginar que aquilo fosse real. Um homem nas fileiras do fundo gritou com ironia: "Vamos lá, milagreira, faça o juiz dançar." As gargalhadas explodiram pela sala. Alguns batiam palmas, outros assobiavam, como se estivessem em um espetáculo barato. O riso ecoava pelas paredes de mármore,
como marteladas cruéis. O juiz, embora rígido, não riu. Seus olhos estavam semicerrados, avaliando a menina com uma mistura de desprezo e algo mais profundo, um resquício de dúvida, uma sombra de esperança. Ele mesmo não sabia, mas Verônica não se abalou. Seus lábios continuavam murmurando, e sua pequena voz quebrada carregava mais força do que qualquer discurso ensaiado. Era fé crua, inocente, ardente. De repente o juiz ergueu a sobrancelha e soltou uma risada seca, cruel, fria como aço. É só isso? Patético. Nada aconteceu. Uma criança tentando brincar de milagreira em um tribunal sério. O riso dele foi a senha para que todos os outros caíssem em gargalhadas ainda mais fortes. Uma mulher balançou a cabeça e disse alto o bastante para todos ouvirem: "Coitadinha, vai crescer traumatizada com essa palhaçada." O coração da menina pareceu despedaçar-se. As lágrimas que ela lutava para segurar agora escorriam pelo rosto. Ela olhou ao redor e tudo o que viu foram sorrisos zombeteiros, olhares de escárnio, dedos apontados. Seu pai tentou se levantar, desesperado, gritando: "Parem com isso! Ela é só uma criança!" Mas os guardas o empurraram de volta para o banco dos réus, segurando-o com força. Ramiro chorava, impotente, esmagado pela humilhação da filha. A menina se levantou devagar, suas perninhas trêmulas, seu rosto ruborizado de vergonha. Ela tentou respirar, mas o nó em sua garganta era sufocante. Olhou para o pai com os olhos cheios de lágrimas, como quem pede desculpa por não conseguir salvá-lo. A multidão ria mais alto. Repórteres anotavam avidamente. O juiz pigarreou e bateu o martelo na madeira, restaurando a ordem com sua voz de ferro. "Chega dessa farsa, vamos à sentença." Naquele instante, Verônica entendeu o peso da crueldade. Sua tentativa sincera de salvar o pai havia sido transformada em espetáculo, em motivo de chacota. Mas o destino, silencioso, estava apenas se preparando para virar a página. O tribunal ainda estava tomado por risos cruéis, quando Verônica, derrotada, começou a se afastar. Seu vestido azul desbotado balançava levemente, enquanto ela tropeçava nos próprios passos, tentando escapar da humilhação. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, pingando no mármore frio, como se marcassem o chão com sua dor. Ramiro, preso no banco dos réus, gritou desesperado: "Verônica, minha filha, não desista de mim!" Mas sua voz foi abafada pelo barulho da corte, pelos cochichos venenosos e pelas canetas dos repórteres registrando cada detalhe da cena. O juiz Fausto ajeitou os óculos e respirou fundo, pronto para retomar sua postura implacável. Pegou a folha da sentença e ergueu a voz firme. "Ramiro Sandoval é condenado a 10 anos de prisão." Ele não terminou. Algo estranho percorreu seu corpo. Primeiro, uma leve pressão no peito, como se o ar tivesse ficado mais denso. Em seguida, um formigamento discreto percorreu sua panturrilha direita. Fausto parou por um segundo, franzindo a testa. "Impossível", pensou. 15 anos haviam se passado desde o acidente. 15 anos sem sentir absolutamente nada da cintura para baixo. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que era apenas cansaço, uma ilusão psicológica criada pelas palavras daquela criança. Mas o formigamento aumentou. Agora parecia um calor suave, depois uma pulsação real. Fausto agarrou os braços da cadeira com força, seus nós dos dedos ficando brancos. Seu coração começou a acelerar. Enquanto isso, ninguém notava. A corte ainda ria. Alguns murmuravam piadas e outros já se preparavam para sair, certos de que tinham presenciado apenas uma farsa infantil. Mas Fausto sabia que algo estava acontecendo. Ele mexeu discretamente os dedos do pé dentro do sapato. E pela primeira vez em 1 década e meia, algo respondeu. Foi apenas um pequeno espasmo, um movimento quase imperceptível, mas real. Seus olhos se arregalaram e um suor frio escorreu por sua testa. "Não pode ser. Não aqui. Não agora", murmurou para si mesmo.
Tentou se recompor pigarreando, mas sua mão trêmula denunciava sua ansiedade. Seus olhos, antes frios como pedra, agora carregavam algo novo. Medo. Verônica, ainda próxima da porta, parou, como se tivesse sentido. Ela se virou devagar, seus olhos marejados, encontrando os do juiz. Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. O riso cruel cessou, não porque perceberam o que estava acontecendo, mas porque a tensão inexplicável tomou o ar. Um silêncio pesado, denso, como se todos pressentissem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Fausto respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas lá no fundo sabia. A promessa daquela menina não era apenas uma frase desesperada. Algo impossível estava despertando dentro dele. O silêncio pairava pesado no tribunal. O riso que ecoava segundos atrás havia se transformado em um murmúrio confuso. O juiz Fausto, sempre tão implacável, parecia diferente. Suas mãos tremiam levemente sobre a madeira escura da bancada e uma gota de suor escorreu pela sua testa enrugada. Verônica, parada perto da porta, continuava olhando fixamente para ele. Seus olhos, ainda marejados de lágrimas, agora carregavam algo a mais: esperança. Era como se a menina sentisse, antes de todos, que sua promessa não havia sido em vão. De repente, o som de um arrastar metálico ecoou na sala. Foi rápido, quase imperceptível, mas alguns o notaram. Os pés do juiz haviam se movido. "O senhor viu isso?" murmurou um repórter na primeira fileira, abaixando a câmera com incredulidade. "Não pode ser", sussurrou uma mulher, apertando a mão do marido ao lado. Os guardas próximos ao banco dos réus se entreolharam, confusos. Até mesmo Ramiro, o pai da menina, levantou a cabeça de repente, com os olhos arregalados, como se uma fagulha de esperança tivesse atravessado sua alma cansada. Fausto, em choque, tentou disfarçar. Ajeitou os óculos e pigarreou, mas sua voz falhou ao tentar continuar a sentença. Ramiro Sandoval é com... Ele parou. O formigamento agora era inegável. Uma sensação quente subia lentamente por suas pernas, algo que ele havia esquecido como era sentir. Seus joelhos, outrora imóveis como pedra, começaram a responder com espasmos curtos. O público, antes descrente, agora inclinava-se para a frente, olhos arregalados. A sala, que parecia tão cheia de zombaria minutos atrás, agora estava tomada pela tensão absoluta. Ninguém ousava rir. Verônica deu alguns passos à frente. Sua voz infantil, porém firme, ecoou pela sala. Eu disse: "O senhor vai andar." As palavras da menina cortaram o ar como uma lâmina invisível. O juiz tentou ignorar, mas seu corpo o traía. Ele apertou os braços da cadeira de rodas com tanta força que suas unhas quase arranharam a madeira polida. Sua respiração acelerou. Isso não é possível", murmurou baixo, mas sua voz foi captada pelos microfones espalhados pelo tribunal. Agora não havia mais dúvidas. Algo extraordinário estava acontecendo. Um silêncio sepulcral dominou a sala, mas não era vazio. Era um silêncio cheio de expectativa, como se todos estivessem prestes a testemunhar o impossível. E no centro de tudo, uma menina de apenas 7 anos, com vestido simples e olhos brilhantes, encarava o juiz com a fé inabalável que poucos adultos no mundo poderiam sustentar. O tribunal inteiro prendia a respiração. O que antes parecia apenas uma ousadia infantil, agora se transformava em um espetáculo de espanto coletivo. Todos os olhos estavam fixos no juiz Fausto, o homem rígido e implacável que durante 15 anos nunca havia se levantado daquela cadeira de rodas. O corpo dele tremia, o suor escorria pelo rosto severo. Ele tentou manter a postura, tentou se agarrar à sua autoridade, mas não conseguiu controlar o que estava acontecendo.
Os músculos de suas pernas, adormecidos por tanto tempo, respondiam com contrações involuntárias. O som seco de madeira ecoou quando sua perna direita bateu contra a base da cadeira. Um grito de choque percorreu o salão. "Ele mexeu!" exclamou alguém, em voz alta demais para ser ignorada. As câmeras dos repórteres começaram a disparar em sequência, registrando cada instante. Os jornalistas, que minutos antes zombavam da menina, agora lutavam por uma posição melhor. Fausto fechou os olhos com força, como se pudesse negar a realidade. Mas quando os abriu novamente, não pôde esconder o terror em seu semblante. O impossível estava diante dele. Verônica, a pequena, se aproximou mais um passo. Sua voz, doce e firme, ecoou clara no silêncio absoluto. "Eu disse que o senhor ainda podia andar." Fausto tentou falar, mas sua garganta travou. Sua mão tremia quando tentou se apoiar nos braços da cadeira. Por um instante, parecia que o mundo inteiro havia parado. Então, com esforço visível, ele começou a erguer o corpo. O ranger metálico da cadeira de rodas ecoou como um trovão. O tribunal inteiro se levantou de repente, em um misto de incredulidade e reverência. A cada centímetro que o juiz subia, a incredulidade se transformava em espanto absoluto. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, o silêncio foi rompido por um suspiro coletivo. Fausto, trêmulo, apoiado na mesa diante dele, encarava suas próprias pernas como se estivesse diante de um milagre impossível de aceitar. 15 anos, ele murmurou, quase sem voz. 15 anos. Lágrimas, que ele jamais teria permitido em público, agora escorriam livremente. A plateia, antes cruel e zombadora, estava em choque. Muitos tapavam a boca com as mãos, outros choravam abertamente. O pai da menina, Ramiro, deixou escapar um grito de alívio, lágrimas deslizando por seu rosto cansado. E no centro daquele espetáculo inexplicável, Verônica sorria, não com arrogância, mas com a serenidade de quem sabia desde o início que a fé podia desafiar até as certezas mais duras. Aquele não era apenas um tribunal naquela manhã, era o palco de algo que ninguém jamais esqueceria. O tribunal inteiro estava em silêncio absoluto. O juiz Fausto, o homem que por anos havia sido símbolo de dureza e frieza, permanecia de pé diante de todos, ainda trêmulo, apoiado na mesa. Seus olhos, antes frios como mármore, agora estavam marejados, refletindo o choque e a vulnerabilidade de alguém que acabara de ter sua vida virada do avesso. Ele tentou falar, mas sua voz saiu embargada. Isso não é possível, murmurou como se tentasse convencer a si mesmo. Verônica, com apenas 7 anos, olhou para ele com a mesma serenidade que carregou desde o início. É possível, senhor juiz, mas só se o senhor acreditar no que é certo. As palavras simples vindas de uma criança atravessaram como flechas o coração endurecido de Fausto. Ele, que havia se tornado prisioneiro do ceticismo e da arrogância, agora era confrontado não apenas por um milagre físico, mas por uma verdade moral ainda maior. Sua vida inteira, baseada em frieza e regras inflexíveis, estava desmoronando diante da fé inocente de uma menina. A plateia, que antes zombava, agora chorava em silêncio. Muitos se ajoelharam em reverência, incapazes de explicar o que presenciaram. Repórteres antes ávidos por escândalos, agora registravam cada lágrima, cada gesto, conscientes de que estavam diante de um acontecimento que marcaria a história. Ramiro, o pai acusado, ergueu-se do banco dos réus, as algemas ainda nos pulsos. Seu olhar encontrou o da filha, e em seus olhos havia apenas orgulho e gratidão. Ele não precisava dizer nada. A coragem dela já havia falado por ambos. Fausto respirou fundo, limpou as lágrimas e olhou para a menina. "Verônica", disse, sua voz trêmula, mas carregada de algo novo. "Você me ensinou o que nenhum livro de leis jamais poderia ensinar." Ele então voltou-se para a sala
e com uma força de voz que surpreendeu a todos, declarou: Ramiro Sandoval está livre de todas as acusações. Este julgamento não será lembrado como mais um processo, mas como o dia em que a justiça encontrou a verdade no coração de uma criança. Um aplauso ensurdecedor tomou conta do tribunal. Policiais, jornalistas, cidadãos comuns, todos se levantaram, quebrando o protocolo rígido daquele espaço. Ramiro caiu de joelhos, chorando de alívio. Verônica correu até ele e os dois se abraçaram em meio às palmas. A cena, simples e poderosa, era a imagem perfeita da vitória do amor e da fé sobre a frieza da lei. Quanto ao juiz Fausto, ninguém jamais o veria da mesma forma. Ele, que por tanto tempo representou a severidade implacável, agora era símbolo de um milagre e de uma transformação que ia além das pernas que voltaram a se mover. Naquele dia, todos entenderam uma verdade profunda. Não era apenas o corpo do juiz que havia sido curado, era sua alma.